Bom dia, nós somos a equipe 5, com os componentes Laís Anunciação, Luca Lobo e Luca Macedo, e hoje vamos apresentar um podcast ilustrado sobre o estado líquido da matéria. Para começar, o líquido é um estado da matéria no qual a distância entre suas moléculas é suficiente para se adequar a qualquer meio, porém sem alterar consideravelmente seu volume. As moléculas de material no estado líquido possuem mais energia do que as moléculas do mesmo material em estado sólido, a uma mesma pressão. Portanto, são de difícil compressão, mantêm seu volume constante, não possuem forma própria, evaporam de recipientes abertos e difundem lentamente. Quando os sólidos passam para o estado líquido, durante a fusão, absorvem energia, o que diminui a força atrativa entre as moléculas. Já os gases liberam energia para voltar ao estado líquido, aumentando assim a força atrativa entre as moléculas. Dentre suas propriedades estão a viscosidade, a qual é maior que a dos sólidos, o que permite que os líquidos escoam e sejam fluidos com maior facilidade. Assim, tomam a forma do recipiente que os contém, porém com volume determinado e constante. Apesar das moléculas terem maior liberdade para se movimentar, as forças intermoleculares ainda são muito fortes, o que não permite que as moléculas se desprendam e saiam da substância. Como podemos ver, a imagem à esquerda é a estrutura das moléculas dentro de uma substância em um estado líquido, e a imagem da direita é um exemplo de um líquido viscoso. Outra propriedade, a difusão, ou seja, a capacidade do líquido se espalhar, se propagar de um líquido em outro é bastante difícil. Por exemplo, uma gota de leite pingada em café preto pode ilustrar a velocidade de difusão. É possível observar perfeitamente o leite difundindo-se lentamente no café, e só efetivamente formando uma mistura de cor única após bastante tempo, se não houver agitação. Isso ocorre devido à grande proximidade entre as moléculas de um líquido, o que impede que outras substâncias passem facilmente entre elas. A tensão superficial é a tendência de um líquido a minimizar sua área superficial. As moléculas que estão na superfície do líquido experimentam uma resultante de força que as impele para dentro do líquido. A tensão superficial é consequência direta das forças de atração intermoleculares. Sendo assim, quanto maior essas forças no líquido, maior será a sua tensão superficial. Um exemplo de tensão superficial é essa da imagem à direita, e de difusão é a da imagem à esquerda. A pressão, por sua vez, precisa ser muitíssimo elevada para que reduza o volume de um líquido significativamente, o que os torna, no uso prático, quase incompressíveis, semelhantes a um sólido. Tal fato dá-se por conta do pouco espaço entre as moléculas, o que resulta na repulsão entre as nuvens de elétron das moléculas vizinhas, oferecendo assim resistência à aproximação, como pode ser visto na imagem direita. Devido ao fato de os líquidos quase não sofrerem compressão, essa propriedade revela-se útil quando usada, por exemplo, para transmitir forças poderosas à distância, capazes de levantar objetos extremamente pesados. Prensas hidráulicas e elevadores hidráulicos são exemplos típicos, como os da imagem à esquerda. Forças são exercidas numa ponta de condutores tubulares e transmitidas pelo líquido incompressível até outra ponta, onde exercem trabalho. A evaporação, como na imagem do meio, é a tendência do líquido evaporar ou vaporizar, transformando-se em um gás. Esse efeito advém do fato que, num líquido, como em qualquer estado na matéria, as moléculas apresentam velocidades variáveis. Nem todas apresentam a mesma energia cinética. Umas movimentam-se rapidamente, outras lentamente, outras ainda virtualmente paradas. Quanto maior a temperatura do líquido, maior a fração de moléculas com alta energia cinética. E quanto menor a temperatura, menor será essa fração. Num dado instante, algumas moléculas na superfície do líquido adquirem energia cinética suficiente para vencer as forças de atração intermoleculares e escapam do líquido. Este é o fenômeno de evaporação. Também, a intensidade das atrações intermoleculares influi na velocidade da evaporação. Se as forças são fracas, a uma dada temperatura, mais moléculas podem atingir a energia mínima de escape. Se as forças são mais poderosas, sob a mesma temperatura, então menos moléculas terão essa energia mínima para evaporar. Bom dia, meu nome é Luca e agora eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre a tensão superficial. Onde a gente pode ver exemplos práticos assim, a tensão superficial tendo efeito. Por exemplo, no mar temos alguns grãos de areia que a gente pode perceber que estão flutuando em cima da água.
mesmo a areia sendo mais densa que a própria água. Então, por que ela flutua? Por conta do efeito da tensão superficial. Assim como também a razão pelo qual insetos e mosquitos conseguem andar na água. E também é o que explica no conta-gotas saírem gotas e não um filete contínuo de água. Por que isso acontece? No líquido, as moléculas elas são atraídas entre si, moléculas semelhantes, idealmente. Só que as moléculas que estão na superfície, ou seja, na área de contato com o meio externo, também conhecida como interface, elas estão apenas tendo atração intermolecular com as moléculas laterais e internas do líquido. Ou seja, elas estão sendo puxadas para o centro do líquido. E por conta disso, elas tendem a se contrair, diminuir a área de superfície. E as moléculas do interior agem com força repulsiva contra as moléculas da superfície que estão sendo atraídas. Então esse contrabalanço de forças acontece até que essa área da superfície seja mínima. Qual é o efeito disso? Elas tendem a tomar um formato de uma esfera, um formato esférico. Por quê? O formato da esfera é o formato com a menor superfície por volume. Por isso que em gotículas de água são todas esse formato esférico. Como é que esses valores de tensão superficial funcionam? Quanto maior o valor de tensão superficial, significa que maior é a resistência dessa, entre aspas, película. Ou seja, quando você tiver um valor muito alto de tensão, mais vai ter a tendência de ter esse formato esférico, que é o formato mais ideal para a menor superfície possível, a melhor área de superfície possível. E como a temperatura interage com a tensão superficial? Quanto maior a temperatura, significa que mais energia vai ter as moléculas desse líquido. Então, como mais energia elas têm, maior também vai ser a distância entre elas. Logo, vai ter menos interação intermolecular, então menor tensão superficial. Também temos um fenômeno interessante que acontece por conta da tensão superficial, que é a capilaridade. O que é a capilaridade? Por exemplo, vamos colocar água em um copo de vidro. Se você for perceber, nas bordas do contato da água com o copo de vidro, você vai perceber que a água sobe um pouquinho nas bordas do copo. Por que isso acontece? A chamada coesão entre moléculas internas da água, ela é menor do que a adesão da água à superfície desse material, do vidro. Ou seja, a água vai ter a maior tendência a aderir ao copo de vidro do que, entre aspas, a si mesmo. O contrário acontece com o mercúrio. Se colocarmos o mercúrio em um copo de vidro, ele vai nas bordas descer um pouco. Isso acontece pelo contrário. A coesão entre moléculas do mercúrio é maior do que a adesão do mercúrio ao vidro, ao copo do vidro. Então ele tem uma preferência em estar ali contido nele mesmo do que aderir ao vidro. E isso gera também o fenômeno que acontece nos tubos capilares. O que é um tubo capilar? É um tubo em que o seu diâmetro é muito, muito pequeno. De acordo com a hidrostática, temos a imaginar que em tubos, em vasos comunicantes com o líquido, a altura é sempre a mesma em todos os ramos. Porém, para esses tubos capilares não acontece dessa forma. Por exemplo, se colocarmos água e conectarmos um vaso comunicante à água, vamos perceber que nesse tubo capilar que a gente conectou, a água vai ficar um pouco acima do que os outros níveis. Por quê? Assim como no copo a água tende a subir um pouco no copo, no tubo capilar também vai ter esse fenômeno. Só que como ele é muito fino, ele tende a aparentar que ele está subindo como um todo, que a altura em si está subindo completamente, ele está subindo pela superfície do tubo capilar. E analogamente o contrário acontece com o mercúrio. Se colocarmos o mercúrio em um recipiente de vidro, conectar um tubo capilar a ele, vamos perceber que o nível de altura do tubo capilar é um pouco menor do que o nível que está o mercúrio no recipiente normal. Por quê? Porque essa coesão maior do mercúrio vai fazer com que ele abaixe. E agora falando um pouco sobre a viscosidade. A viscosidade tem uma relação com a resistência de um fluido ao escoamento, ao fluxo. Por exemplo, se você pegar uma colher e tentar mexer um copo de mel, você vai precisar de muito mais energia, muito mais força ali aplicada do que seria necessário mexer um copo de água com essa mesma colher. E por que há essa diferença
entre líquidos de viscosidade, de escoamento, de facilidade de escoamento? Bem, temos 3 principais fatores. O primeiro fator é o tamanho das moléculas desse líquido. Quanto maior for a molécula, maior a tendência é ele ser mais viscoso. Por quê? Como ele é maior, as moléculas são maiores, tem uma tendência maior delas se emaranharem. Então, por exemplo, uma molécula está se movimentando, aí se bate uma com a outra e vai formando essa dificuldade delas se movimentarem entre si, o que provoca o escoamento mais lento. Outro fator seria a maior polaridade, ou também pontes de hidrogênio. Então, quanto maior for a força de ligação intermolecular entre moléculas, maior vai ser a viscosidade, justamente por elas estarem mais juntas, mais ligadas entre si, mais difícil vai ser elas se movimentarem daquele meio. Uma exceção a isso seria, por exemplo, a água, que ela é polar e ela tem pontos de hidrogênio. Mas por que ela não é tão viscosa? Justamente por ela ser uma molécula muito pequena, ou seja, dificilmente essa molécula vai se esbarrar uma na outra e dificultar o escoamento. E o terceiro fator seria, em líquidos, a maior temperatura. Quanto maior a temperatura, menor vai ser a viscosidade. Porque quanto maior a temperatura, mais energia vai haver nas moléculas, logo elas vão ter mais energia disponíveis para quebrar a ligação intermolecular entre si, gerando então a facilidade de escoar, diminuindo assim sua viscosidade. É classificado... Existem alguns tipos de classificar as viscosidades. Só que essas classificações funcionam para o fluido newtoniano. O fluido não newtoniano, ele é um pouco mais imprevisível. O fluido newtoniano é um fluido em que a viscosidade independe da velocidade do escoamento. Já o fluido não newtoniano é o fluido que depende da velocidade de escoamento. Alguns exemplos de fluido newtoniano são água, leite e óleos leves. E alguns exemplos de não newtoniano é tinta, ketchup e alguns fluidos poliméricos. A viscosidade dinâmica é a força para mover uma unidade de área a uma unidade de distância, chamamos essa unidade de Poise. E a viscosidade cinemática é a relação da viscosidade dinâmica e a densidade, chamamos essa unidade de Stokes. E agora falando um pouco da pressão de vapor. A pressão de vapor de um líquido é a pressão que o vapor de um líquido exerce sobre as paredes de um recipiente fechado. E quais são as forças que entram nesse conceito? As forças intermoleculares. Moléculas com energia suficiente no líquido, elas conseguem romper ligações intermoleculares e vão para o estado de vapor, formando então o vapor desse líquido. Só que também essas moléculas, enquanto vapor, elas tendem a colidir entre si, retomando a ligação intermolecular e voltando para o estado líquido. Deve-se notar também que quanto maior a força intermolecular, menor vai ser a quantidade de vapor nesse recipiente. Porque como a força intermolecular é maior, vai ter uma tendência a ter maior parte líquida, justamente por causa dessa força molecular, as moléculas vão estar mais juntas logo no estado líquido. Bem, ainda dentro do ponto de pressão de vapor, nós podemos ressaltar o equilíbrio dinâmico, ou também como é conhecido, a pressão máxima de um vapor. Como o próprio nome já diz, é o valor máximo em que um vapor exerce em um sistema. Ele ocorre justamente por conta que a pressão do vapor se iguala à pressão externa. E por conta disso, ele não consegue mais diminuir o seu nível naquele sistema. Por exemplo, caso você coloque álcool em uma vasilha fechada, com o passar do tempo ele tende a evaporar. Entretanto, ele não irá evaporar por completo, por conta que a pressão de vapor irá atingir seu valor máximo. Entretanto, muitas pessoas pensam que a vaporização acaba cessando. Entretanto, isso não ocorre. O que ocorre é que a velocidade de evaporação acaba sendo igual à velocidade de condensação. E com isso, para que uma molécula que esteja no estado líquido passe para o gasoso, outra que está no gasoso tem que voltar para o estado líquido, equilibrando o sistema. Fazendo a relação entre o ponto de ebulição e a pressão de vapor,
Nós podemos perceber pelo gráfico na direita como a água tem pressão de vapor muito menor do que o do etoxetano. Entretanto, caso a gente analise os pontos de ebulição, a gente percebe como a água tem um ponto de ebulição muito maior do que o etoxetano. Agora, falando um pouco mais da difusão, nós podemos definir a difusão como a capacidade que uma substância tem de se espalhar por outra. Por exemplo, caso você despeje uma gota de corante em um copo com água, com o passar do tempo você irá notar que essa gota irá se espalhar por todo o ambiente e de maneira homogênea. Isso pode ser equacionado a partir da lei de Fick, em que mede a difusidade de uma substância. Ela depende exclusivamente de um coeficiente que varia de substância para substância e a concentração dela naquele meio. Os diagramas de fase são gráficos que mostram qual fase é mais estável a diferentes pressões e temperaturas, como pode ser visto na imagem à esquerda. Ou seja, mostram condições necessárias para achar certa substância em um estado específico, como o líquido. As linhas que separam as regiões significam que ali os estados coexistem em equilíbrio dinâmico entre si. E no ponto triplo podem ser encontrados os 3 estados simultaneamente. A curva de vaporização marca a passagem do estado líquido para o gasoso, a curva de fusão marca a passagem do estado sólido para o líquido e a curva de sublimação marca a passagem do estado sólido para o gasoso. O ponto crítico, como pode ser visto no gráfico do meio, é um marco com temperatura e pressão específicos, no qual, a partir dali, não será mais possível distinguir líquidos de vapor. Haverá apenas gás, criando assim os fluidos supercríticos, os quais não podem ser mais liquefeitos com a mudança da pressão. Esses fluidos supercríticos podem dissolver líquidos e são bons substitutos para os solventes orgânicos, em laboratório e nas indústrias. A exemplo, o dióxido de carbono, como da imagem à direita, usado na descafeinação, e a água usada para gerar eletricidade. Outros exemplos de compostos que são usados quando estão em estado de fluidos supercríticos são o metano, o propano e o etano. Esses fluidos não possuem tensão superficial, visto que não há diferença entre as fases gasosa e líquida. Apenas uma fase fluida, onde a densidade do gás e a densidade do líquido ficaram iguais. E uma leve mudança na pressão já causa grande efeito na densidade desses fluidos. Logo, quanto maior a densidade, maior a pressão, portanto, maior a fluidez. Muitos gases pressurizados, na realidade, são fluidos supercríticos, como o nitrogênio, o ar comprimido. Logo, esses fluidos também são chamados de gases permanentes. E assim, concluímos nossa apresentação, agradecemos a atenção e abriremos espaços para dúvidas, ressaltando que a interação do professor nesse momento é de grande valia. Obrigada.